Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Web Rádio Ativa Comunicações. Estamos hoje no 18º domingo do tempo comum. E a liturgia vai nos trazer a reflexão que devemos fazer hoje. Eu diria sobre duas coisas, que às vezes nós não percebemos, mas que está nos acompanhando. A primeira delas, a vaidade. E a vaidade, como diz aí esse texto do Eclesiastes, ela passa. Nós devemos olhar tudo como passageiro. A palavra de Deus é que deve ser o nosso porto seguro, porque a vaidade é apenas ilusão. E nós poderíamos dizer que a vaidade, ela caminha de mãos dadas com a soberba. Porque a vaidade é aquela que a gente fala assim, uma pessoa vaidosa. É aquela que se orgulha do que tem, é aquela que se orgulha do que é, e aquela que às vezes é levada a se considerar superior ao outro. Porque a soberba, meus irmãos, eu disse que elas andam de mãos dadas justamente por isso. Porque se você já ouviu frase desse tipo, ou se você já usou esse tipo de frase, você pode tomar cuidado que talvez seja soberba. Eu não estou dizendo que todas as vezes que se diz essa frase é soberba, mas é bom evitar usar. Aquele tipo de frase assim, se não fosse eu nesta casa. Como quem diz, aqui é só eu que faço, porque se eu não tiver aqui nada sai. Eu prefiro fazer porque ninguém faz como eu. A gente está colocando superior aos outros, e nós não somos superior a ninguém. Nós somos diferentes, mas não superior ou inferior. Eu sei fazer alguma coisa que talvez você não saiba, mas você sabe coisa que eu não sei. Então ninguém é superior ao outro. Nós somos diferentes, cada um é de um jeito. Então essa leitura do livro de Eclesiastes quer nos chamar a atenção para isso. Cuidado com as vaidades. Depois, Paulo, falando aos Colossenses, ele vai dizer que nós somos despidos do homem velho. Despido é ficar sem vestes, é ficar nu, para podermos ser revestidos da graça de Deus. Olha que bonito, sermos revestidos da graça de Deus. Porque lá no livro do Gênesis, quando o homem e a mulher pecam, eles aparecem nus, sem veste alguma, para dizer, estão despojados da graça de Deus, estão sem as vestes da graça de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher com a veste da santidade, mas o pecado fez perder. Então, despojados da moral, despojado de escrúpulos, por isso está nu. E vejam bem então que Paulo vai dizer, deixem-se revestir da graça de Deus. É o convite para todos nós hoje. Quando Jesus vai parar na cruz, ele também está nu. Justamente para, primeiro, lembrar a todos nós que ele assumiu o pecado de toda a humanidade. E foi no sacrifício de cruz que ele paga o resgate para nós, porque ele é Deus, mas ele se fez homem para a nossa salvação. Depois, quando olhamos para este evangelho, é para olhar para aquela pessoa, imaginando a frustração de alguém que ao perceber que a morte está se aproximando, ao perceber que a existência já não tem muito mais tempo, e aí a pessoa descobre que ela tem muitas coisas materiais, mas que ela deixou de fazer muita coisa que poderia ter feito. É
aqui então a ganância. E a ganância, ela está ligada ao pecado capital da avareza. O avarento é o ganancioso, é aquele que quer ter tudo para si, inclusive arranca do outro que tem menos para aumentar o dele. É como o fazendeiro que aumenta a cerca no sítio do outro para ter mais terra que o outro. E nada satisfaz. Às vezes eu fico pensando aqui, em todos os sentidos, bens materiais. Vejam bem, eu ainda falava ontem, eu conheço uma mulher, né? E estou falando porque eu vi na casa dela. Ela tem 150 pares de sapato. Você sabe o que é isso? Ela tem, eu descobri hoje lá, me falaram o nome, como é que chama o lugar que guarda sapato? Closet, olha que chique, closet. 150 tem sapato verde, tem sapato cor-de-rosa, sapato branco, sapato preto, sapato aberto, sapato fechado, sapato de salto, sapato sem salto. Eu não sei como é que faz para ter 150 sapatos, vai usar 150 sapatos. E tem tanta gente andando descalço, amarrando com arame, e a pessoa não dá. Aí, lembrava também, quando a gente fala de acumular as coisas, e não é só a gente pensa no rico, né? Mas às vezes o pobre faz isso também. E às vezes faz com os bens materiais que não tem valor nenhum. Amigo, quando você vai mudar de casa, aquele monte de tranqueira, mas por que você fica juntando isso? Como se aquilo fosse ter algum valor, mas vai juntando, vai juntando, vai juntando. Não abre a mão, não é liberal. Também conversava com o senhor, até fiz um aconselhamento para ele. Ele está com problema de saúde, já idoso, e no fígado. E aí está esperando, porque tem que passar pelo clínico, aí o clínico pede o especialista, tem que marcar no especialista, e o SUS demora um pouquinho, não é na hora, né? E ele falou, mas está doendo, estou com sintomas esquisitos aqui. E eu falei para ele assim, você tem uma poupança, não tem? Na Caixa Econômica? Ah, eu tenho um dinheirinho lá para a gente guardar para a hora última, porque a gente não sabe, né? Então eu guardo um dinheirinho lá. Eu falei, meu Deus, será que a hora última não é agora? Eu falei para ele, faz o seguinte, por que você não paga uma consulta particular? Ah, é muito caro. Eu falei, não paga, vai no especialista. Ah, mas eu não sei. A minha filha trabalha no hospital, liguei para ela, já me passou o nome de 3 especialistas. Está aqui os telefones, você liga e marca. Aí depois, passou uns dias, encontrei com ele. E aí, mas já passei no médico já. Quanto foi a consulta? 350. Até que foi muito caro, não. Olha, mas o médico já me revirou do avesso, já me deu um remédio para tomar, já estou melhorando, já pedi um monte de exame. Vocês entenderam como é que é? Então a gente às vezes fica guardando dinheiro e não usa, às vezes está passando mal, está doente, não vai. Isso é ganância. Não tenhas essa ganância. Quando nós nascemos, tem até uma música, né, padre, que diz assim, é do meu tempo essa música, vocês são jovens, vocês não lembram. Quando a gente nasce pelado, careca e sem dente, não é assim? Não é assim que a gente nasce? Sem dente, careca e pelado, não tem cabelo também, pequenininho o cabelo. A gente não traz nada. Quando o óvulo se junta com o espermatozoide, que vira ovo, né? Deus sopra o espírito, ali surge a vida. E a vida é eterna. A nossa carne não é eterna. Mas a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus. Ele é eterno, ele vem de Deus e para Deus ele volta. Então a gente vem para esse mundo sem nada. E quando a gente sai, né? É como se Deus falasse assim, olha, é tudo para você usar. É tudo para você. O ar, as florestas, as águas, o sol, a lua, as estrelas. Tudo de graça. Deus não cobra nada de ninguém. É para a gente usufruir de tudo isso. Enquanto estamos aqui nesta vida. E aí, quando chega no fim da vida, quando a gente morre, que jeito que a gente vai embora? Se a gente viver muito, ficar velhinho, a gente vai também, careca, pelado, sem dente. Né? No caixão põe uma roupinha, né, para disfarçar, põe umas florzinhas por cima, mas a gente não leva absolutamente nada. Nada a gente leva de material, de bens materiais. Mas nós levamos as nossas obras.
aquilo de bom que nós fizemos, aquilo de bom que nós vivemos, o amor que tivemos para com os irmãos, a caridade que fizemos, tudo isso é patrimônio nosso. Porque quando nós nascemos, eu falei que a gente veio sem nada, a gente então tem esse tempo de vida na terra para construir a nossa história. E ao construir essa nossa história, devemos construí-la como o Evangelho pede para que construamos: no amor, na paz, na liberalidade, na caridade, na ternura, na mansidão, na alegria. Porque não adianta, meus irmãos, ninguém, eu fico pensando, já imaginou a dona Ana lá no fundo, ela vai estar recebendo currículos para o céu. Quem quiser ir para o céu, faz um currículo e entrega para a dona Ana. Aí depois a dona Ana passa para o padre, ele vai olhar o currículo para ver quantos diplomas você tem, não sei o quê, para ver se você pode entrar no céu. Não é assim que funciona. Também lá no céu não adianta, você não vai falar: oh, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso. Não vai fazer diferença alguma. O que vai fazer diferença, sim, são as boas obras que você tiver feito. Então nós podemos dizer: não é aquilo que você tem, mas é aquilo que você é. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, eu não apresento com as minhas posses, com o que eu tenho. Não é o ter. Quando eu me apresento diante de Deus, eu me apresento com aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz de bom e de agradável nesta vida que Deus me deu. Por isso que, nesse evangelho, Jesus narra essa parábola. A parábola é algo que não aconteceu, mas que Jesus usa para nos ensinar. Quando ele diz dos celeiros, né? Esse cara tinha tanto, distribuísse. Às vezes eu fico vendo algumas atitudes, né? Por exemplo, talvez você conheça alguém, eu espero que não seja você. Às vezes a pessoa tem 10 casas na cidade, tem 5 carros na garagem, tem não sei o quê. E o irmão da coitada, irmão de sangue, paga aluguel, não tem nenhuma casa. Mas então, por que não dá uma casa para o irmão? Ou então, fala: paga metade aqui pelo menos. Mas não, é meu. Não reparte. Agora faz tempo que a gente não vê, mas era comum também a gente ver, por exemplo, alguns produtores, quando o preço de algum cereal baixa muito. Eu vou citar um exemplo que eu vi. Cebola. O que eles fizeram? Mandaram passar, cortar tudo. Mas por que não deu para os outros? Não, passa a terra, mistura tudo com a terra. Ou então, toca fogo, para fazer o preço subir. É um absurdo uma coisa dessa. Isso a gente chama de ganância terrível, por causa de dinheiro. Agora é claro, quando não é ganância, pode ser má administração. Como por exemplo, eu sempre citei esse exemplo porque eu vi também. Os galpões da Sunab, nem sei se existe Sunab mais, né? Que faz o estoque regulador, né? Então você tem lá feijão, arroz, trigo, aquele monte de coisa ali, que de repente está faltando, então para fazer o preço o governo joga no mercado aquilo ali, né? E deixaram isso lá. Gente, vocês não queiram saber quantas toneladas de feijão carunchou, estragou tudo, teve que jogar fora. Eu lembro porque chegou aqui em Batatais, ali onde é a cozinha piloto, e a mulher na época que tomava conta lá, isso já faz alguns anos, ela disse para mim assim: olha, tem um feijão aqui, o senhor não quer? A Rosine sabe disso também, que acontecia na Comaré, fazia isso também, né? Aí você tem um feijão que você não quer, só que não serve para consumo humano. Quem cria porco sabe que porco não gosta de feijão. Mas não, vocês dão para o porco feijão. Que era para tirar de lá, tira isso daqui, porque está cheio de caruncho. Cada grão de feijão tinha 5 bichinhos dentro. Por que chegou a esse ponto? E tinha tanta gente comendo sem feijão. Então, é a chamada má administração. Então, que por esse evangelho, nós possamos pedir a Deus a graça de podermos ser mão aberta, sermos liberais, aprender a repartir com os irmãos aquilo que nós temos, aquilo que nos sobra. Só para encerrar, eu lembro que é muito bom a gente olhar para isso, perguntar para cada um qual é a diferença de caridade e de justiça. Vocês sabem qual é a diferença? A justiça é dar a cada um aquilo que é dele. Então, quando
Eu te dou alguma coisa, mas essa coisa é tua. Eu estou fazendo justiça. Agora a caridade é quando eu pego alguma coisa que é minha e te dou. Eu reparto daquilo que é meu. Você não tem direito, mas eu te dou. Que nós possamos ser homens e mulheres da justiça e da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.